Glória a Deus. Jesus é bom. Uma oportunidade temos hoje de ouvirmos do Senhor uma palavra. Palavra que cura, palavra que liberta, palavra que encoraja e palavra que nos dá direcionamento. No livro do Gênesis, no seu capítulo 37, no seu verso 15, vai nos dizer: E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. Esse texto de Gênesis 37, esse episódio, na verdade, em que José encontra um homem a qual o lhe direciona aonde estão os seus irmãos. E voltando um pouco esse texto, falando acerca de José, sabemos que José não era bem recebido, nem bem tratado pelos seus irmãos. Não havia um bom convívio, não da parte de José, mas da parte de seus irmãos. E diz o texto 37, num todo, em que houve um momento em que o pai de José, Jacó, Israel, disse assim: José, os seus irmãos foram apacentar lá em Siquém. Você vai lá e vai ver como eles estão e como vai o rebanho, e vai voltar para me trazer respostas. E José responde dizendo que tudo bem, tá certo, meu pai, eu vou. E José segue caminhada em direção a Siquém. Só que no texto que nós lemos, quando José chega em Siquém, ou nas suas proximidades, José, ele se encontra perdido. É o que diz o texto. José se encontra perdido. E lhe aparece um homem. O escritor de Gênesis não diz o nome desse varão, não diz se esse varão era temente a Deus, não diz qual era a sua religião. O texto só diz que José se encontrava errante, ou seja, perdido. E o homem a qual avistou José percebeu que José estava perdido. E aquele homem se aproxima de José e pergunta: O que é que você está procurando? José responde: Eu procuro meus irmãos. Diga-me onde eles apacentam. E aquele homem responde: Eu ouvi dizer que eles foram para Dotã. E no decorrer das escrituras, José encontra seus irmãos e nós conhecemos essa história de José. Ele vai ser jogado em um poço, vai ser vendido para os amalequitas e vai parar no Egito. E lá vai se cumprir os sonhos que ele teve ainda com 17 anos. Mas eu quero me apegar, queridos, a somente esses versículos que nós lemos. O verso 15, 16 e 17. Porque trazendo isso para a nossa vida, eu quero enfatizar algo muito importante. Da atenção que nós temos que ter com as pessoas que Deus permite chegar em nossas vidas. Eu fico me perguntando se esse varão não chega até José e não questiona José o que ele estava procurando, e ao ouvir que ele procurava os seus irmãos, aquele homem lhe dá um direcionamento, lhe dá uma rota. Não era mais Siquém ao qual José foi procurar os irmãos. Agora José está indo para Dotã. O destino de José muda, mas o objetivo, o propósito de Deus é o mesmo.
Eu quero te dizer, nessa rota de Deus na sua vida, no propósito, melhor dizendo, possa ser que algumas rotas se alterem. Possa ser que apareça pessoas na sua caminhada em que Deus vai usar para lhe dar direcionamento. Eu estou sentindo Deus. É cabadará-se. E se eu e você não estiver atento, se eu e você não estiver sensíveis a entender que há pessoas que Deus coloca em nossa caminhada, não é para nos tirar do propósito, mas é para que o propósito fique vivo em nossa caminhada. José lhe dá atenção àquele homem. José lhe presta bastante atenção e segue as orientações daquele homem. Eu quero vos dizer no dia de hoje, será que não tem alguma área da sua vida em que você se encontra como José, errante no caminho, perdido no caminho? Mas você pode dizer, evangelista, a rota é essa. O destino que o Pai me enviou foi para Siquém. Foi para Siquém que eu fui enviado. O objetivo maior, no caso de José, não foi Siquém. O propósito maior era seus irmãos. Mandaraiassé. Era vidas. Cababarabassuri calabá. O propósito maior não era Siquém. O propósito maior era a comunhão. Independente de como os irmãos de José o tratavam, o seu pai, Jacó, queria notícias de seus filhos. Há rotas que podem mudar na minha e na sua vida, mas o propósito maior são pessoas. Sendo essas pessoas que Deus permite aparecer em nossa caminhada para nos ajudar, para nos fortalecer, como pessoas que Deus vai usar eu e você para fortalecer. Então, quem sabe eu e você se encontra perdido em alguma área da vida. Olhemos ao nosso redor. Se não há pessoas que Deus está usando para nos direcionar para Dotã. Dotã foi aonde os irmãos de José estavam. Poderia ser outra cidade, poderia ser outro local, mas o propósito era o mesmo. O propósito era o mesmo. José tinha uma missão: encontrar os seus irmãos, ver como eles estavam e depois retornar. Só que o propósito de Deus era bem maior do que José tinha ouvido. Então, quem sabe você tem andado angustiado, quem sabe até questionando algumas companhias, mas que você faça essa oração no dia de hoje e pergunte: Senhor, essa pessoa que o Senhor colocou próximo a mim, se o Senhor quer me ensinar alguma coisa, abre o meu entendimento, Senhor. Abre o meu intelecto para que eu possa compreender o que o Senhor quer falar comigo através dessa pessoa. E se não foi o Senhor que colocou essa pessoa no meu caminho, cria situações, Senhor, mas afasta de mim. Ore com fé e Deus vai te abençoar. Que essa palavra te traga um direcionamento, ainda que rota mude, ainda que as rotas sejam alteradas, o propósito, ele tem que prevalecer. O propósito, ele vai prevalecer. Mas que tão somente eu e você estejamos atentos e sensíveis ao que Deus quer falar conosco através de pessoas. Deus ama pessoas e Deus ama usar pessoas. Que Deus abençoe. Um dia abençoado na poderosa presença de Deus. Deus é bom o tempo todo.